Boa noite a todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a essa casa. Hoje nós vamos falar do capítulo 35 do livro Nosso Lar, de André Luiz. Esse capítulo fala de encontro singular. É um capítulo que nós vamos poder apreciar um pouco daquilo que para nós representa a caridade. Nesse capítulo se fala muito em caridade. Mas antes, vamos relembrar o capítulo 34, que foi apresentado pelo nosso irmão João na semana passada, que é os recém-chegados do umbral. Como que a equipe de samaritanos que foi ao umbral e trouxe esses espíritos sofredores que se enganavam no caminho, como que eles eram recebidos ali, como que eles chegaram e como eles eram recebidos ali dentro naquele momento da chegada deles no nosso lar. E dentro do capítulo, o João falou de trabalhadores vigorosos, matilhas de serviços, falsa paz espiritual, esforço purgatorial, irmãos a servir, viver em constante aprendizado. E principalmente nesse capítulo, teve um diálogo muito importante de uma senhorinha idosa que era fazendeira na sua última reencarnação e ela era escravagista. E ela começou a conversar com o André é muito curioso, sempre tentando trazer para nós como é a nossa passagem, como é a nossa vida após a nossa passagem para o plano espiritual. Ele se aproveitou e foi conversando com ela como se estivesse realmente fazendo um diálogo como é feito na mesa, por exemplo. E ela achava ali que ela era uma pessoa boa, porque apesar dela ser escravagista, ela ia frequentemente na igreja, ela fazia suas doações e principalmente ela se confessava com o padre e ela, nesse momento da confissão, ela achava que ela tinha se redimido dos erros, dos pecados. Triste engano, né? Tanto que ela passou muito tempo no umbral e foi resgatada naquele momento. Mas ali a Narcisa pede para que o André Luiz encerre a conversa porque o objetivo era outro, né? Era o tratamento, a recepção desses necessitados ali. Então vamos entrar agora no capítulo 35. Né? Os samaritanos guardavam os equipamentos e recolhiam os animais. Quando alguém chamou por André, era Silveira, a quem o pai, negociante inflexível, apropriou-se um dia de todos os bens. O sentimento de constrangimento tomou conta de André. A lembrança do passado o paralisou. Não podia fingir onde a sinceridade transparecia. E por que transparecia a sinceridade? No plano espiritual é dessa forma, que nós às vezes escondemos aqui, por algum motivo, no plano espiritual nós jamais vamos conseguir. Então é bom a gente começar o nosso aprendizado ainda aqui nessa reencarnação, para que a gente possa, quando eu fizer a passagem, ter essa noção de que nós não vamos poder esconder absolutamente nada, porque só no pensamento nós já nos entregamos. Então nada escondido que não venha a ser revelado. É uma declaração bíblica em Lucas 12:2, Mateus 10:26 e também está no Evangelho de Marcos. Enfatiza que o que é feito no escuro será trazido à luz. Essa mensagem é associada ao Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o Jesus. E mostra que a verdade sempre prevalecerá. No Livro dos Espíritos, lembrança da existência corporal, que foi o caso, né? André se lembrou ali naquele momento de Silveira. Na pergunta 304, o espírito se lembra de sua existência corporal? Sim. Quer dizer, tendo vivido muitas vezes, recorda-se do que foi e te asseguro que por vezes se ri apiedado de si mesmo. Na pergunta 306, o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito. Então, quando nós temos uma consequência negativa, nós vamos nos lembrar sofrendo muito quando estivermos feito a passagem no plano espiritual. Continuando dentro do capítulo, né, Silveira, compreendendo a situação, tentou amenizar o momento iniciando uma conversa.
Não sabia que havia desencarnado e que estava em nosso lar. Ele dizendo isso para o André. Demonstrou-se espontaneamente amável. André quis dar algumas explicações, mas não conseguiu. Desejava pedir desculpas pelo procedimento de seu pai, que havia causado falência desastrosa. A memória veio à tona. Parecia ouvir a senhora Silveira suplicando pelo marido. Silveira estava acamado e a situação se agravou quando 2 filhos do casal também adoeceram. Então a situação era de penúria mesmo, né? Muito difícil para aquela família. O egoísmo é a fonte de todos os vícios. A caridade é a fonte de todas as virtudes. Justamente o que o pai do André, naquele momento, não estava sendo. E não só nesse caso, mas especificamente nesse caso, nessa situação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo. O item é o 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante ou um símbolo retumbante. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. Instrução dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. O item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então, o perdão, a caridade, a fraternidade, para nós é muito importante. Nós tentarmos colocar isso na nossa mente e praticarmos isso nessa reencarnação, porque nós vamos tentar fazer uma reencarnação o máximo possível completista, facilitando a nossa próxima reencarnação, melhorando para nós a nossa próxima reencarnação. No livro Fonte Viva, capítulo 138, o justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus a que vos ameis uns aos outros. Paulo 1 Tessalonicenses 4:9. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus veio para servir, né? Ele não veio para mudar a lei, nem nada, como ele mesmo disse. Ele veio para nos ajudar, para nos mostrar o caminho a ser seguido. Como que nós devemos fazer, como nós devemos agir, para que nós possamos ficar cada vez melhores, como espíritos principalmente. Continuando dentro do capítulo, né, os tratamentos exigiam soma considerável. A senhora Silveira implorava concessões justas e humilhava-se. Olhando para a mãe de André, rogava entendimento e socorro no coração de outra mulher. A mãe de André intercedeu atenciosa e pediu que o pai esquecesse os documentos assinados. Qual é a importância da mulher na visão espírita? A mulher tem um papel fundamental, sendo vista como igual ao homem em essência espiritual e potência de desenvolvimento. Ela é reconhecida como uma grande consoladora e conselheira, essencial para o crescimento da família e da sociedade. Dentro da história ainda, né, mantendo-se irredutível, o pai de André afirmou que lamentava as ocorrências, que ajudaria de outro modo, mas com relação aos débitos não via outra alternativa senão a de cumprir os dispositivos legais. Como seria ajudar de outro modo, né? Senão esquecendo naquele momento particularmente a dívida que Silveira tinha com ele. Quer dizer, ele estava ali de uma certa forma só tentando enganar a esposa do Silveira. Não podia quebrar normas nem abrir precedentes. André lembrou o olhar de simpatia de sua mãe,
o pai permanecia indiferente a todas as súplicas. Quando a mulher de Silveira se despediu, o pai repreendeu a mãe, proibindo-lhe qualquer intromissão. Quer dizer, foi duro também com a esposa naquele momento. Na visão espírita, o respeito recíproco é fundamental em um relacionamento de casal. A doutrina enfatiza que a união deve ser baseada em amor, respeito mútuo e compreensão. A busca por entendimento, diálogo e a prática da tolerância são essenciais. Então a mãe do André estava ali, com a maior das boas vontades, entendendo o problema que estavam vivenciando na família, e o pai, de uma certa forma, tratou a esposa da mesma forma que ele havia tratado a mulher do Silveira. Coração duro, coração frio, falta de caridade, falta de fraternidade e, acima de tudo, falta de respeito com a esposa dele, com a mulher dele. E com certeza ela participou de toda a vida dele, e o fato dele ter uma pessoa abastada em termos de financeiros, ela com certeza participou, ela ajudou nisso também. Quem deseja modificar a crença do companheiro ou da companheira, que era o caso que o pai do André estava tentando fazer com a mulher, comece a modificar a si mesmo. Na vivência da abnegação pura, do serviço, da compreensão, do bom senso prático, salientando aos olhos do outro ou da outra a capacidade de renovação dos princípios que abraça. Emmanuel, psicografado por mentor maior da nossa casa, Chico Xavier. Continuando na história, a pobre família arcou com a ruína financeira, perdendo todos os bens materiais, satisfazendo as últimas exigências do credor implacável. Essas últimas exigências do credor implacável é justamente um piano que uma filha do Silveira, tinha em casa, e que ele também tirou esse piano e deixou sem nada. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21, Caminhos Retos, e ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita e achareis. João 21, 6. A vida deveria constituir por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelecem-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. Que é justamente o que vai acontecer com o pai do André quando ele fizer a passagem para o plano espiritual. Em uma das obras de André Luiz, ele é falado sobre o pai dele, ele vai visitar o pai dele e o pai não está bem, como a mãe já no próprio livro Nosso Lar afirmou para o André que ele não estava tão bem. Só não sabia o André onde ele realmente estava, né? Continuando, André quis se desculpar, mas não encontrava palavras, pois na ocasião também encorajou seu pai a proceder daquela forma. Muito jovem ainda, não queria saber se os outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Os Silveiras mudaram-se para o interior, vivendo em extrema penúria, e ele nunca mais teve notícias da família. André então lembrou de todo o passado de sombras, aquele que ele passou também os 9 anos no umbral. Enquanto sofria pelo mal que havia causado, Silveira o chamou à realidade. Silveira tentou tirar o André Luiz daquela frequência vibratória em que ele se encontrava. Isso acontece muito também aqui na mesa mediúnica, quando nós dialogamos com os espíritos sofredores. Precisamos sempre tirá-los daquela frequência vibratória em que eles se encontram. E aí ele fala para André, tentando quebrar aquele clima: tem visitado seu pai? E o André também ali responde rapidamente que ele queria, mas que ainda não havia visitado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Jesus, justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Escutai, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmos de vosso amor.
Silveira, percebendo o constrangimento, procurou afastar-se, e André então procura por Narcisa, expondo aquele ocorrido. Pediu para André, a Narcisa, né? Então não estranhar aquele fato, porque ela mesma já havia passado por essa situação. Praticamente todos nós passamos por situações parecidas. Então, é apenas tentar resolver o problema, né? E teve a felicidade de encontrar mais pessoas que ofendeu no mundo. Então, ali dentro já no plano espiritual, no nosso lar, ela encontrou vários espíritos que ela havia ofendido também no caminho. Trata-se de uma bênção do Senhor, que renova a oportunidade de correção dos erros cometidos. E pergunta se André aproveitou o momento para se desculpar, afirmando que foi uma grande felicidade o reconhecimento da falta de caridade ocorrida na ocasião. André pôde então examinar-se a si mesmo, com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor. Então ele reconheceu o erro que ele havia cometido. Isso é muito importante, nós sabemos reconhecer quando nós erramos e mudar o caminho. Narcisa conclui dizendo: aproveite o momento. Oportunidade de correção dos erros. Não tema insucessos. Toda vez que oferecemos sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Ações dignas representam honra legítima para a alma. Mas e se os ofendidos, quem nós ofendemos, não aceitarem a desculpa? Não tem problema. Nós fizemos a nossa parte. Pedimos a desculpa, reconhecemos o erro. E muitas vezes é provável que o oponente ou a pessoa que nós ofendemos não aceite, por não estar preparada ainda, por não ter o conhecimento necessário. Mas a nossa parte foi feita quando erramos, que é o mais importante de tudo. Reconcilia-te com teu irmão, em Mateus 5, 23 e 24, tem como objetivo resolver conflitos antes de se aproximar de Deus. Significa buscar a paz e o perdão. Então vamos ver o que Mateus trouxe para nós, né, através de Jesus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Então, vem e oferece tua oferta. Nós corrigirmos, enquanto nós estivermos no caminho, nós corrigirmos as nossas falhas. Estarmos bem com os nossos irmãos enquanto nós estamos no caminho. E o nosso caminho nesse momento é essa reencarnação. Continuando na história, né? André corre ao encontro de Silveira e pede desculpas por ele e pelo pai. Estavam cegos, o dinheiro se aliando à vaidade levam as pessoas ao mau caminho. Silveira não deixou André terminar dizendo: quem de nós está isento de erros? Quem pode afirmar que o Silveira, numa outra encarnação antes dessa que ele havia vivido, também não havia cometido algum tipo de erro para ter passado o que passou? A situação vivenciada pelos Silveiras trouxe abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que subtraiu as possibilidades materiais que seria da família no tocante ao progresso espiritual. Então, com aquilo que eles passaram, eles evoluíram espiritualmente. Os adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Pede então para não perder mais tempo com a situação e que em breve ele queria visitar o pai do André juntamente com o André. Eles abraçaram-se em silêncio, experimentando alegria nova no seu espírito. E aqui nós encerramos o capítulo 35. Semana que vem a nossa irmã Lilian vai falar sobre o capítulo 36, que tem o tema do O Sonho. Então, agradeço a todos, muito obrigado. Bom, gente, boa noite, obrigado pela presença de todos. Bom, o Edson ele foi tão feliz, ele contou tanta coisa, não deixa muita coisa pra gente falar não. Mas assim, a gente percebeu o constrangimento do André Luiz, né? Lá no plano espiritual, quando encontrou Silveira, né? O que eles aprontaram com ele na Terra. E ele chegou lá numa situação difícil. E tem uma questão no Livro dos Espíritos, a 965, que Kardec perguntou se tinha alguma coisa de material, né, no plano espiritual, de gozo e de recompensa. Ou de, assim, de
dificuldade, né, que a pessoa encontrasse quando chegasse lá, né? E aí eles falaram que não tinha nada de material, né, que não tem nem cabimento ter, é espiritual, e falou assim que o sentimento nosso é 1000 vezes mais forte do que quando estamos aqui, porque lá nós estamos sem o corpo físico ele bloqueia muita coisa. Então eu imagino como que o André Luiz não estava se sentindo, né, quando encontrou o Silveira, viu que o pai dele, ele também ajudou a arruinar com a família, né? E aí a gente percebe quanto que a pessoa é materialista, pensa só no dinheiro, ele fica cego, ele não pensa em outra coisa, ele só quer saber do dinheiro. Mesmo pela súplica da esposa do Silveira, o Silveira doente, os filhos doentes, e ele não quis saber. Pegou até o piano da menina, né? Então o piano levou embora. Então, assim, a pessoa é tão doente nisso, né, no dinheiro, que ele só pensa nisso. Mas a situação do pai do André Luiz não era muito legal, não. Ele estava no umbral, ele tinha 2 relacionamentos extraconjugais, ele estava lá no umbral sofrendo com as 2 moças perseguindo ele, e a mãe do André Luiz, olha só a caridade, né, a bondade. Ela ia reencarnar novamente, ia se casar com o pai do André Luiz novamente, e ia pegar as 2 moças como filha deles, né. Então olha a bondade que a mãe do André Luiz tinha, porque ela também já estava num nível diferente, já era uma evolução um pouco diferente, né. E o que Jesus fala? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estiver no caminho, para que ele não te leve para o juiz te mande para o carcereiro, e você não seja jogado na prisão, e só vai sair dali depois de pagar o último centil. E o que eu interpreto disso? Qual é a prisão? É o planeta Terra. Aqui é um hospital, é uma prisão e é uma escola também. Então, assim, a prisão é aqui. E a gente não sai daqui, ou seja, a gente vai continuar reencarnando até enquanto a gente não pagar o último centil. Então, assim, Jesus pediu pouca coisa pra gente, só 2 coisinhas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, o pai do André Luiz, ele deixou de amar o próximo como a ele mesmo, né? Ele simplesmente só pensou no dinheiro, né? E tem muitos casos, muitas histórias do André Luiz, tem de padre também, ou de religioso, vamos falar em maneira geral, vai, que ele acha que, pô, ele tá tudo bem, eu tô indo na igreja, tá tudo legal, igual ele falou da escrava, né? O João falou daquela senhora, aquela escravagista semana passada. Ela ia na igreja, deixou dinheiro para pagar, para rezar a missa para ela, ela achou que estava tudo maravilhoso, né? E não era nada disso, né? O que que adianta a pessoa ir numa missa, ir num culto, ou vir aqui na casa espírita, e depois lá fora muda de figura, daí você pisa no outro, pisa no irmão, ofende, aquela coisa toda, né? Então, assim, tem muita história do André Luiz que tem padres em situações difíceis no plano espiritual. E não é só padre, né? Tem no livro Voltei também, o irmão Jacó, é a mesma coisa, ele era um espírita. E quando ele chegou no plano espiritual, ele não tinha aquela luz toda que ele imaginou que tinha, né? Então a gente precisa pensar muito bem nas nossas atitudes aqui, para que a hora que a gente chegue lá, a gente não seja surpreendido, né? Porque às vezes tem uma pessoa aqui muito humilde que está convivendo no nosso meio, por exemplo, só que espiritualmente não é uma pessoa muito grande, né? Igual Jesus falou de João Batista, que entre os nascidos de mulher era o maior deles, né? Então, assim, ele era uma pessoa humilde, estava lá vivendo no deserto, né? Daquele jeito todo. E quantos não estão aqui assim na Terra, né? Quantos não são humildes que você acha que a pessoa está sem instrução, toda hora que você chega lá em cima, você surpreende. Quantos patrões ou quantos escravagistas que chegaram lá e viram, puxa, o escravo estava numa situação melhor que ele. Então, assim, a gente precisa pensar muito bem em todas as nossas atitudes aqui, para que a gente, quando chegar lá, não ficar surpreendido com o que acontecer. Tá bom? Bom, então é isso aí, gente. Mais uma vez agradecemos a presença de todos, né? E vamos para casa. Que Jesus nos acompanhe e nos abençoe a todos. Obrigado, viu?